A paz do Senhor a todos os irmãos da Igreja Batista de Tegipió. Nesse dia, amados, eu quero estar dando continuidade à devocional que temos como tema para esse mês, quando a igreja ouve a voz de Deus. E aí fica a palavra, fica a pergunta. Será que estamos dando ouvido à voz de Deus? Eu quero convidar os amados nesse dia para nós meditarmos na palavra do Senhor, no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 5. Quero ler com vocês o versículo 21 e 22, mas quero enfatizar a partir do versículo 35, quando Jairo vai à busca de Jesus para a cura da sua filha. Versículo 21 do Evangelho segundo escreveu Marcos. A palavra do Senhor diz: e passando Jesus outra vez no barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar, e eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés. A Bíblia nos relata, amados, que Jairo ele vai ao encontro de Jesus para que Jesus possa ir à sua casa, curar a sua filha que estava enferma. Mas no meio do caminho surge uma mulher que vinha acometida por uma enfermidade há mais de 12 anos. E aquela mulher, ela, no meio da multidão, ela rompe a multidão e toca na orla de Jesus. E naquele momento que ela toca, a palavra de Jesus é: alguém me tocou. E os discípulos disseram: Senhor, como é que o Senhor pode dizer se alguém lhe tocou, se tanta gente está aqui ao seu redor? Mas ele disse: porque de mim saiu virtude, algo extraordinário saiu de Deus, que o chamou a atenção. E Jesus identifica de fato quem o tocou. Aquela mulher confessa que ela foi quem tocou em Jesus. E ali começa um diálogo naquele caminho. E Jairo, qual foi atrás de Jesus para a cura da sua filha, fica preocupado porque deixou sua filha enferma. E ele tinha medo que a sua filha viesse a falecer antes que Jesus chegasse à sua casa. Isso não é diferente comigo, com você, quando pedimos algo a Deus, quando buscamos a Deus em oração. Desejamos que Deus realize naquele momento. E não é diferente com Jairo. Jairo foi buscar Jesus preocupado com sua filha. Mas no meio do caminho alguma coisa aconteceu e Jesus teve que parar para dar atenção. Mas a Bíblia diz que Jesus depois segue o caminho para a casa de Jairo. Aí no versículo 35 do capítulo 5 de Marcos: e estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadais mais o mestre? Vejam a palavra que veio na vida daquele homem. Ó Jairo, não enfada mais Jesus, não toma mais o tempo do mestre, porque a sua filha já está morta e não há mais o que fazer. E Jairo olha para aquela situação e diz: e agora? No meio do caminho houve um problema, um intervalo em que Jesus não conseguiu chegar a tempo. Mas Jesus, ele nunca se atrasa. Ele sempre chega na hora certa. E o texto diz no versículo 36, diz: Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Ou seja, Jesus ouve a palavra daqueles homens, a palavra negativa que veio sobre a vida de Jairo, tentando desanimar, tirar a fé que Jairo estava em Jesus. Atentem, amados, para que Jesus, na hora que faz o milagre com a mulher do fluxo de sangue, Jairo estava no meio. Jairo foi testemunha, ele foi espectador daquilo que Jesus fez. Jairo estava na caminhada com Jesus e viu Jesus curar aquela mulher. Mas quando veio uma palavra contrária, Jairo deu ouvidos à palavra contrária.
E naquele momento Jairo desanimou, temeu, porque foi a sua filha que tinha morrido. Não seria diferente com qualquer um de nós. A palavra veio contrária. Mas a palavra de Jesus foi: não temas, Jairo, crê somente. Ou seja, ouvir a voz de Deus é muito importante para a nossa vida, para a nossa fé, para a nossa caminhada. Dar ouvido à voz de Deus é muito mais importante do que dar ouvido à voz do mundo. Quando nós estamos atentando à palavra de Deus, quando nós estamos lendo a palavra, meditando na palavra, acontece tanta coisa para nos tirarmos naquele momento que estamos lendo a palavra, meditando. Não é verdade? Veja, quando você para meditar na palavra de Deus, alguém chama você, um carro passa, faz zoada, o telefone toca, a campainha toca, muitas coisas acontecem para tirar a sua atenção de ouvir a voz de Deus. Não é assim que acontece? Para tirar a sua atenção. E não foi diferente. Aqueles homens chegaram e disseram: Jairo, não atente mais o mestre, não aperreie mais o mestre, porque a sua filha morreu. Mas Jesus não deu atenção à voz daqueles homens. Jesus não levou em conta a palavra, porque a palavra, de fato, o que vale é a palavra de Deus, é a voz de Deus. Então, o que Jesus disse para Jairo: Jairo, não temas, não temas, creia tão somente na minha palavra, na minha voz, no que eu estou lhe dizendo. E o texto diz no versículo 37, e não permitiu que alguém os seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João. Veja que Jesus disse: olha, fica esse povo aí, e só vocês vão comigo. Versículo 38 diz: e tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço, e os que choravam muito e pranteavam. E encontrando, disse-lhe: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Por que Jesus disse isso? Porque Ele é o dono da vida. E para Jesus não há empecilho, não há atrapalho. Pode ser para mim, para você, empecilho, atrapalho, palavras contrárias para mim, para você, mas para Jesus não há essas coisas. Jesus, Ele é o dono de todas as coisas. Para Ele não há empecilho, não há palavras que venham desmotivar Jesus. Porque Ele é quem tem a palavra na mão. Ele é quem tem a decisão. Ele é quem dá a última palavra. E nós só devemos dar ouvido à palavra de Deus. E o texto continua dizendo: e riam-se dele. Porém ele, tendo os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que quer dizer: menina, ergue-te, levanta-te. Jesus chega naquele momento e disse: menina, eu cheguei. Chegou a vida que deu vida àquela menina. E o texto diz que se espantaram quando aquela menina se levantou, quando ela tornou a viver, porque ali estava o dono da vida. Ninguém nunca tinha visto acontecer algo daquela forma, nem Jairo e nem ninguém. E se espantaram, até mesmo os discípulos de Jesus. E Jesus disse: levanta e segue. Ou seja, Jesus disse: levante-se, siga. Aí no versículo 43, Jesus manda que os seus pais deem de comer àquela menina. Jesus disse: levante, ande. E agora manda que os pais deem de comer àquela menina. Veja, amados, como é importante darmos ouvido à voz de Deus. Porque quando nós ouvirmos a voz de Deus, nós passamos a crer naquilo que Deus pode fazer. Porque a palavra do Senhor diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Já eu vi o milagre acontecer naquela mulher do fluxo de sangue. Já eu vi a fé daquela mulher naquele momento. Mas no momento contrário, em que vieram dar uma palavra negativa, a fé de Jairo
enfraqueceu. E Jesus, vendo que a fé de Jairo estava enfraquecendo naquele momento, o que é que Jesus disse para Jairo? Jairo, ei, creia tão somente na minha palavra. E você vai ver o milagre acontecer. É assim, amados, que devemos viver a nossa vida de fé em fé, ouvindo e crendo na palavra de Deus. Se Jairo naquele momento tivesse dado ouvidos e desistido através daquela palavra contrária que veio sobre a sua vida, Jairo naquele momento dizia, não, Jesus, pode deixar, não precisa mais, pode ir embora, muito obrigado, a minha filha já morreu, não tem mais o que fazer. Naquele momento que eu fui chamar o Senhor, aquela mulher passou no meio do caminho, interferiu, e o Senhor atrasou e não pôde chegar. Mas para Deus não há atraso, porque Deus, ele não é preso pelo tempo. Deus não depende do tempo, nós dependemos do tempo, mas Deus não depende do tempo. E ele sempre chega na hora certa. Você lembra lá do texto de Lázaro, Marta e Maria, quando Jesus foi chamado pelas irmãs de Lázaro, porque Lázaro estava doente, e depois Lázaro veio a morrer? E Jesus chegou quantos dias depois? 4 dias. O texto diz que Lázaro estava já fedendo, estava podre. E muitos disseram que esse era amigo dele e não se importou. E agora, depois que ele está morto, enterrado, é que ele chega. O mundo não consegue entender o trabalhar de Deus, porque não consegue ouvir a voz de Deus. Mas a palavra que Jesus falou para Marta e Maria foi a mesma palavra que Jesus falou para Jairo. Creia tão somente e verás a glória de Deus. E o que Jesus disse, Lázaro, vem para fora. E aqui com a filha de Jairo, Jesus disse, levanta-te, ergue-te, anda, e manda os pais dar de comer àquela menina. Então, amados, nesse dia eu quero dizer a vocês que é muito importante darmos ouvido à voz de Deus. E só através da voz de Deus, dando ouvidos à voz de Deus, é que Deus vai operar milagres e maravilhas na minha e na sua vida. Que Deus os abençoe nesse dia, em nome de Jesus. Amém e amém. Paz, querido, eu sou Assuero Soares, pastor da Igreja Batista em TGPO, Recife, Pernambuco. Nós estamos na Rua Arealva, número 48, em TGPO. E gostaria de convidar você a estar sempre conosco nas terças-feiras às 19 horas, quinta às 19 horas, domingo pela manhã às 9 horas e domingo à noite às 18 horas. Vai lá, então, faz tua inscrição lá, então, na nossa plataforma, lá no YouTube, nós estamos também no Facebook. Será um prazer ter você conosco, nos abençoando, para que mais pessoas possam ser abençoadas através da palavra de Deus. Então, conto com você, ok? Vai lá, você vai lá na nossa plataforma, na Igreja Batista de TGPO, faz a tua inscrição lá, dá o teu likezinho lá, nos ajuda a propagar a palavra do Senhor. Conto com você. Forte abraço, Deus te abençoe.